Pois é, César, nós viemos até São Paulo para conversar com o Felipe Melo, conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. O Felipe, ele é formado em comunicação social, formado em artes cênicas e que desde 2002 trabalha com projetos sociais, né, Felipe? Sim. Queria saber de você primeiro como é que foi começar, como é que você resolveu participar de projetos sociais e executar, enfim, como é que começou? Olha, Patrícia, que bom poder conversar com vocês aqui do Boas Mãos. É um prazer recebê-los aqui no Canto Cidadão. Eu digo assim que em 2000 e mais ou menos no ano 2000 eu trabalhava em empresas multinacionais como na área de marketing. A minha formação original é a comunicação social com ênfase em propaganda e marketing. E eu tinha um conflito muito forte em mim, porque eu trabalhava numa empresa que me proporcionava oportunidades. Era uma empresa multinacional que me respeitava como profissional, me dava oportunidade de crescimento. No entanto, eu não sei se você ou quem está assistindo a gente já teve aquela sensação de sair de casa pela manhã e ir trabalhar e sentir que o seu corpo foi, mas a sua alma não. Então, com o passar dos dias, eu fui sentindo que isso era uma recorrência. Estava acontecendo com frequência e eu comecei a me sentir muito miserável com isso. Embora eu tivesse uma boa carreira, uma boa remuneração, uma perspectiva de morar fora do país, eu me sentia uma espécie de uma fraude. Tanto uma fraude com o meu empregador, porque eu não estava entregando o meu melhor, como uma fraude comigo mesmo. Então não era uma relação justa. E eu fui começar a investigar o que estava faltando. E eu percebi que estava faltando um resgate de duas coisas que para mim eram muito importantes no meu processo de desenvolvimento como pessoa. O envolvimento com a questão social e a questão artística. Então eu falei, eu preciso, para diminuir o grau de miserabilidade da minha vida e também de, obviamente, contribuir da melhor forma para a sociedade. E até eu tinha uma filha, minha filha hoje já é grandona, mas ela tinha meses à época. Que tipo de pai é você? Aquele pai que sai desalmado de casa? Né? Então eu comecei a procurar um caminho, encontrei um parceiro, o Roberto Ravagnani, que é meu parceiro na fundação do Canto Cidadão, e nós juntos começamos a desenvolver ideias, como é que a gente pode usar os nossos talentos a serviço da nossa carreira profissional, mas também a serviço dos bons encontros sociais. Sim. Desse primeiro momento para agora, já são aí mais de 3.200.000 pessoas impactadas pelos Exato. projetos, mais de 4.000 voluntários. Mas como é que foi o primeiro passo disso, dessa primeira conversa de vocês? O primeiro passo foi o quê? Olha, o primeiro passo foi a gente começar com aquilo que estava acessível. Isso é um ponto muito importante. Às vezes a gente quer mudar o mundo em uma semana. Nem o Batman consegue fazer isso, né? E olha que o Batman tem um monte de recursos, né? A gente tem que fazer aquilo que está perto da gente, com os recursos que a gente tem agora, sempre olhando além, sonhando mais alto, mas realizando o que cabe no nosso braço. Então estávamos fazendo um curso de radialismo, tínhamos uma vontade enorme de entrar no ar com um programa de rádio, né? Todo mundo está fazendo e criamos um programa chamado Canto Cidadão. E aí, o que a gente vai fazer com esse programa de rádio? Não, vamos estimular práticas de voluntariado, que era uma crença dos dois. Os dois queriam trabalhar com isso. E, além disso, vamos falar de direitos humanos, direitos do consumidor, ou seja, como é que a gente pode utilizar esse meio de comunicação fantástico que é o rádio para estimular as pessoas a pensar além da vida pessoal, que é um núcleo importante da vida da gente, além da vida profissional, que é um outro núcleo fundamental. No entanto, essa terceira dimensão da vida nossa, que no Brasil ainda é pouco estimulada por questões históricas, democracia jovem e tudo mais, que é a sua participação no coletivo. E a gente criou um programa de rádio, felizmente tivemos a sorte de uma rádio topar a ideia, da gente falar sobre tudo isso de forma muito divertida, muito leve, e o programa de rádio começou, ficou 12 anos no ar, até que a gente não conseguia mais acertar a agenda daqui, gravação toda hora, então o programa de rádio abriu muitas portas para a gente. Começamos a fazer muitas palestras em comunidades, em centros espíritas, em presídio, em paróquias e por escolas. E também começamos a reforçar a visitação hospitalar com os palhaços. Quer dizer, vocês não ficaram somente levando a reflexão, mas vocês também partiram para a prática, Sim. de fato, de fazer a visitação. Como é que foi isso? Foi isso aí, porque a gente tinha uma admiração muito grande pelo Pat Adams. O Pat Adams é um médico nos Estados Unidos que, nos anos 70, propôs essa ideia de, puxa, não basta a gente ser competente tecnicamente, a gente precisa usar a competência para fazer bons encontros com as pessoas. E ele revolucionou, de certa forma, os hospitais, com a coisa da humanização no hospital, né? E a gente se inspirou nele. O Roberto já visitava um hospital com um personagem, e comecei a visitar junto com ele e criamos os Doutores Cidadãos, que é um programa de palhaços hospitalares voluntários,
em que as pessoas são preparadas para serem voluntárias hospitalares e que visitam principalmente adultos e idosos, né? Porque muita gente já visitava as crianças, felizmente. Né? Duas questões importantes aí. Você trabalha com o treinamento, a preparação do voluntário e o foco no adulto. Eu queria entender um pouquinho essas questões. A preparação do voluntário é primordial. Até porque a gente, não sei você, Patrícia, na escola que você fez, você é muito jovem, você deve ter terminado o ensino médio agora, recentemente. Quase, né? quase. Eu não sei na sua formação escolar, acadêmica, desde no ensino fundamental até o ensino superior, se você teve algum tipo de aula prática e legal e gostosa sobre exercício da cidadania, Nada, sobre voluntariado. Né? Na minha época era muita decoreba, que então, já faz era tempo. Educação já. moral e cívica, que era uma coisa um pouco tendenciosa, mas a gente não foi preparado para isso. Então, quando a gente fala, vamos fazer voluntariado, as pessoas falam, que legal, vamos ajudar as pessoas, vamos fazer o bem. Isso, claro, é um tempero fundamental do voluntariado, a solidariedade, o altruísmo. No entanto, a gente já está no momento que a gente tem que fazer o bem feito. Porque senão a gente vai ficar 3 séculos fazendo o bem e a coisa não muda na sua essência. Não muda na causa. É por isso que chama causa, porque é ali que a coisa precisa mudar. Senão a gente vai estar sempre correndo atrás das consequências. Sim. Então a ideia do treinamento do voluntário aqui no Canto Cidadão é muito sério. Para ser palhaço hospitalar, não basta ir na 25 de março, comprar uma fantasia e alegrar os doentinhos. Tem gente que pode fazer isso, a gente acha um desrespeito com o voluntário, desrespeito com o paciente, desrespeito com a instituição de saúde e desrespeito com o voluntariado, que é a principal forma de se mudar um país. Qual você acha que tem que ser a maior qualidade quando você pensa em treinamento, em preparar o voluntário? O que é a principal qualidade que tem que ter nesse momento, principalmente quando você está entrando em hospital, está falando com o paciente? No trabalho específico do hospital tem algumas peculiaridades, mas em essência o voluntário tem que ter muita lucidez do que ele está fazendo, tem que ter uma boa administração do tempo, porque senão qualquer jogo do Corinthians ele vai faltar no voluntariado, ou porque começou a fazer uma pós, mas e daí? A gente não fala de um voluntariado todos os dias. A gente fala para você organizar, que seja uma vez a cada 15 dias. Você imagina 100 milhões de pessoas fazendo voluntariado uma vez a cada 15 dias? É essa a ideia. Então a gente fala muito de comprometimento, de administração do tempo, lucidez e preparação para a tarefa. E é claro, eu não vou nem citar amor, carinho, gentileza, porque isso para mim é uma prerrogativa quando a gente quer ajudar alguém que está ali numa situação um pouco debilitada, seja emocional ou fisicamente. Né? Sim, e aí voltando a falar dos seus projetos e continuando nessa linha, sim. Quer dizer, teve o programa de rádio, depois começaram os palhaços, aí teve a fundação mesmo, como é que foi isso? Quando a gente percebeu que esses programas estavam ganhando um corpo muito, muito forte, a gente ainda tinha os nossos empregos, mas tinha que dar conta dessas atividades, a gente falou, vamos fundar uma OCIP, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, é um termo jurídico para uma ONG, e a gente encontrar parceiros, encontrar uma forma de dar sustentabilidade para os projetos. A gente crê muito que as organizações sociais não governamentais precisam da autossustentabilidade. Não financeira muito claro, forte, né? Claro, você não pode ser dependente de um patrocinador privado ou de convênios com o poder público exclusivamente. Porque senão, ou você pode criar um risco muito grande para o seu projeto, de repente muda a gestão no município e muda o foco, e aí todo aquele projeto acaba. Se você não tem outras fontes. Então a gente começou a gerar receita fazendo palestras em empresas, fazendo assessorias nas empresas para estimular a prática do voluntariado e da responsabilidade social em grandes empresas, clientes nossos. Então assim, isso permitiu a gente ter uma sede, permitiu a gente começar a trazer todos esses milhares de voluntários e treiná-los adequadamente, permitiu com que o trabalho do Doutores Cidadãos fosse levado para mais de 20 grandes hospitais públicos e filantrópicos que a gente visita na Grande São Paulo. E aí começaram os outros projetos. Como a gente começou a ganhar um nome, uma certa respeitabilidade, junto inclusive às empresas e ao governo, a gente começou a trabalhar com leis de incentivo. Lei Rouanet, o PROAC, que as empresas deduzem impostos, seja imposto de renda ou ICMS, e investem em programas culturais. E aí começou o programa de teatro em hospitais, que já atendemos dezenas de milhares de pacientes com teatro, além do palhaço. O programa do coral em hospitais, o programa de teatro para crianças de escolas públicas, com o teatro como uma ferramenta da gente falar de temas importantes, mas numa linguagem que a criança adora, que é a contação da história por meio do teatro. A gente também conseguiu uma sede onde a gente tem programas de idiomas com voluntários, ensinando pessoas inglês e espanhol, programas de informática, todos eles gratuitos, né? Então tudo isso foi uma construção de 13 anos, com muitas parcerias, com muito voluntariado e com muito trabalho. Né? Sim. E agora hoje são 6 grandes projetos aí ancorados, né, na Fundação. Qual que é o futuro da Fundação? Como é que vocês estão planejando isso para agora?
A gente pretende manter a qualidade antes de quantidade. A gente já teve um momento inicial que a gente pensava, nossa, queremos atingir 100 bilhões de pessoas. Sabe aquela ideia, de novo, que eu falei de querer mudar o mundo com as próprias mãos, sozinho? Vou atender todos os hospitais do Brasil. Mas isso é muito perigoso. Então a gente foi qualificando nossa atividade. Esse que a gente pretende continuar fazendo, qualificar cada vez mais as nossas parcerias, sejam elas com pessoas físicas no voluntariado, seja ela com as empresas. É muito importante a gente estimular as empresas. O terceiro setor tem um papel fundamental nisso também. A gente estimular o governo, estimular as empresas a olharem efetivamente para a transformação social, além do impacto. Impacto é quando você vai e realiza algo que impactou. Transformação é quando você muda a ordem daquela coisa. Aí as revoluções começam a acontecer. A gente quer continuar sendo independente, autônomo, não dependendo exclusivamente de ninguém, até para poder criticar o hospital público, a escola pública, a empresa, qualquer que seja a esfera governamental, porque a gente não depende exclusivamente de nenhum deles, e continuar fazendo nossas pequenas transformações. Tá certo, então, Felipe, muito legal conhecer o seu trabalho, parabéns pela iniciativa. Uma pessoa, a gente estava falando de trauma, né? Às vezes dá a impressão que a pessoa, para começar um trabalho voluntário, vem de um trauma, de uma dificuldade, mas não, né? Vem realmente do desejo de fazer o melhor, né? É verdade. Então, é muito legal conhecer essa iniciativa, parabéns para você, estenda aí para todo o pessoal da sua fundação. Obrigado. Foi muito legal conhecer aqui, ó. O prazer foi meu, Patrícia, e o pessoal do Boas Mãos, e eu quero dizer a você que está vendo a gente agora, é uma frase que me inspirou sempre, me inspira. Eu prefiro morrer em pé que viver de joelhos. Sabe? Então eu desejo que você busque esse tipo de complemento na sua vida e, sem dúvida alguma, a gente compartilhar os nossos talentos, colocá-los a serviço de bons encontros, traz uma transformação no mundo, sim, mas essencialmente no mundo interior. Então a gente vai dormir mais tranquilo, a gente é mais feliz, a gente se torna mais atraente para todos os tipos de formas de atração. E eu desejo isso para você, nada menos que muita alegria e saúde. Obrigada, Felipe, muito legal. César, voltamos com você.